Olá, leitores! Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. 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 Sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. Eu sou o Matheus, aqui do Carmésia Books. E nesse vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre 3 thrillers numa mistura ali de psicológico com policial e que são livros que eu gosto demais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aqui, ativa o sininho e o mais importante, se inscreve no canal para poder ficar por dentro de todas as novidades, de todos os livros que eu falo aqui. Aproveita também, se você quer me seguir lá no Instagram, vou deixar o arroba aqui, que lá, às vezes eu apareço de uma forma mais rápida e contando atualizações um pouco mais rápidas. E aqui, né, eu falo um pouco dos livros que eu gosto, dos livros que eu tô lendo e as resenhas. Então é isso, vem comigo que hoje a gente vai conversar sobre Deixei Você Ir, da autora inglesa Claire McIntosh, Objetos Cortantes, da autora americana Gillian Flynn e Tribunal das Almas, do autor italiano Donato Carrisi. Esses 3 livros são livros que eu li ano passado, em 2020, e foram livros que eu gostei muito. E aqui eu vou contar um pouco para vocês das minhas impressões e por que eu acho que você deve ler esse livro. O primeiro livro que a gente vai conversar é Deixei Você Ir, da autora Claire McIntosh, que é um thriller psicológico de explodir a cabeça. Eu não consegui parar de ler esse livro enquanto eu não terminei, porque as coisas acontecem muito rápidas, tem muita reviravolta e que te deixa de queixo caído, te deixa assim, babando mesmo. E aí vou contar um pouco aqui da sinopse. Logo no início do livro, o Jacob, que é uma criança, ele tá voltando da escola com a mãe dele, tá chovendo muito lá em Londres, ele solta da mão da mãe dele e vem um carro de uma vez e atropela o Jacob. E ali ele morre na hora. E o carro foge. Então, assim, policiais vão começar a tentar uma investigação para poder descobrir cadê essa pessoa, quem que atropelou o menino. E aí, ao mesmo tempo, a Jenna, com toda essa coisa na cabeça da morte do menino, ela resolve sair de Londres, ir para um lugar mais afastado ali na costa do país de Gales. E ela vai para lá começar uma nova vida, porque ela tá muito triste com todo o ocorrido e ela acredita que ela precisa dar uma reviravolta na vida dela, pra se reconstruir mesmo. E aí ela vai pra lá, ela consegue um novo lugar pra morar, aluga uma cabana, começa uma vida de novo, só que várias coisas começam a voltar, vir à tona. E esse livro ele é narrado, eu acho que em 2 perspectivas, se não me lembro. Uma perspectiva da Jenna e uma perspectiva dos policiais. Então a gente vai acompanhar para poder descobrir o que aconteceu com o Jacob, se ela poderia ter feito alguma coisa para impedir esse acontecimento e acompanhar as investigações dos policiais. Então, assim, esse de fato é uma mistura de um thriller psicológico com um thriller policial, porque a gente tem a visão da Jenna o tempo todo com o ocorrido, as sensações dela com tudo que ocorreu e se ela poderia ter feito alguma coisa para que aquilo não ocorresse, e os policiais tentando descobrir quem que foi o motorista do atropelamento e da morte do menino. Então, assim, esse livro ele é sensacional porque ele tem muitos mistérios e muitos enigmas que você, leitor, vai ficar de queixo caído. Logo aqui nas primeiras 100 páginas, quando você chega na página 100, acontece uma reviravolta que você fica assim, meu Deus do céu, eu quero começar a ler esse livro do início de novo, para eu poder ter uma visão diferente do que aconteceu aqui. Então, assim, eu fiquei neurado com o que aconteceu, porque eu fiquei assim, meu Deus do céu, isso... Eu fiquei de queixo caído com essa primeira reviravolta. E a autora, a Claire McIntosh, ela é uma ex-detetive. Então, ela largou a profissão mesmo de detetive, de policial investigativo, para poder escrever livros. E eu acredito que ela conseguiu colocar aqui nesse livro uma visão muito legal e de fazer enigmas muito consistentes. Então, assim, ao longo do livro a gente tem mais uns 3 plot twists que você fica assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? E é uma história tão complexa que eu já aviso que tem violência contra a mulher aqui, tem, acho que, estupro, então tem cenas bem pesadas nesse sentido, acredito que 2 mais ou menos, e que, assim,
você vai entender o porquê disso, mas fica o aviso do gatilho. Todas as reviravoltas que tem aqui, todo o enredo, são simplesmente sensacionais. A autora conseguiu construir uma história de fazer com que o leitor fique totalmente imerso, queira saber muito rápido o que aconteceu. Então, assim, esse livro é sensacional, eu dei 5 estrelas pra ele e eu acho que você deveria muito ler, porque ele tem reviravoltas chocantes e que você não vai conseguir largar mesmo essa história. O segundo livro que a gente vai conversar aqui, eu vou deixar ele aqui, que é Tribunal das Almas, do Donato Carrisi. Ele eu li no Kindle e eu não tenho a edição física. E assim, foi um livro de uma mistura policial, psicológica, com uma trama de digna de um filme, que foi assim, simplesmente sensacional. Qual que é a história aqui de Tribunal das Almas? Logo no início a gente tem o desaparecimento de uma menina, ela chama Lara, e tem um grande problema nesse desaparecimento dela, que foi o seguinte: ela desapareceu dentro do apartamento dela, só que o apartamento estava trancado por dentro. Então assim, o que aconteceu com ela? Se ela saiu, se alguém tirou ela de dentro, mas como que o apartamento estava trancado por dentro? Ao mesmo tempo, a gente tem, paralelamente, o Marcos, que é uma pessoa enigmática no início do livro, que você fica querendo saber quem é o Marcos, porque ele começa a investigar esse desaparecimento da Lara. Só que ele não é da polícia, você não sabe quem é o Marcos. Então, uma grande questão desde o início do livro, que te faz ficar totalmente preso, é tentar descobrir de fato quem é o Marcos, qual o papel dele na investigação e por que ele tá ali. E, simultaneamente, também, a gente tem a Sandra Vega, que é uma policial criminalista, na verdade ela é uma fotógrafa criminalista, e 5 meses antes o marido dela morreu, eu não lembro se ele foi assassinado, se ele morreu de morte morrida, não me lembro, mas ela tá tentando entender como que ele morreu. Eu acredito que ele desapareceu, foi assassinado, e ela tá tentando correr atrás pra poder entender o que aconteceu com o marido dela. Cadê ele, né? Não, na verdade ele morreu, eu acho. Ela já sabia que ele tava morto, e aí ela queria saber como que ele morreu, como que ele foi assassinado, o que aconteceu com ele. Assim, você fica à primeira vista, tá, o que o desaparecimento da Lara, a investigação do Marcos, que você não sabe quem é o Marcos, e a Sandra Vega, tentando descobrir o que aconteceu com o marido dela. E ao longo das páginas, essas 3 histórias vão se interligar de uma forma que pra mim foi brilhante. A gente acompanha o autor desenvolvendo ali o desaparecimento da Lara, a investigação do Marcos, que é um personagem incrível. Incrível no sentido de que toda a história e a trama traçada por quem é o Marcos, porque você descobre ali mais ou menos em 30% quem que é o Marcos e qual que é o papel dele nessa coisa toda, que o Marcos ele passa muito despercebido pelas pessoas, ele investiga e ninguém percebe que ele tá investigando. E tem a Sandra Vega, e essas histórias se interligam de uma forma sensacional. Você chega no final, você fica assim, esse autor foi brilhante nessa construção, brilhante. E assim, sério, foi incrível esse livro, porque eu terminei, assim como Deixei Você Ir, da Claire McIntosh. Toda vez que eu termino um livro e eu fico, tipo, meu Deus, o que foi isso? O que eu li aqui? E eu fico, assim, em estado de choque, digerindo tudo isso, e essa sensação com livros é uma sensação muito boa e que eu amo muito. Então, assim, o Tribunal das Almas, o final dele, gente, é incrível, é sensacional. Por algum motivo, eu não lembro porquê, eu dei 4,5 estrelas pra ele, não lembro porquê. Na época eu tava até olhando ali no meu Scooby, mas foi um livro que eu gostei muito. Talvez o Matheus da época soubesse falar mais porque que ele tirou meia estrela, mas foi um livro que eu gostei demais. No final, assim, vai chegar no final, tem uma cena que eu lembro dessa cena muito. Eu tenho essa cena gravada na minha memória de uma forma, tipo assim, ela tá aqui, sabe? E foi sensacional, coisa assim, de outro mundo você entender esse livro. Foi muito bom. E por isso eu recomendo demais. E o terceiro e último livro, também vou deixar aqui, que é Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Foi indicação de um colega logo no início de 2020. Entrou pandemia, eu acho que ele foi o segundo livro que eu li
quando a quarentena entrou. E assim, eu li ele muito rápido, eu fiquei vidrado nas páginas, porque eu sempre quis ler Garota Exemplar, só que uma vez eu fui assistir um vídeo de uma resenha da Tati Feltrin, de Garota Exemplar, e ela simplesmente deu spoiler do maior plot do livro. E eu fiquei muito bolado, porque, tipo assim, é uma surpresa pra todo mundo. E descobrir e viver um plot, ler um plot é uma coisa que é um diferencial dos thrillers. E eu fiquei muito chateado porque ela deu spoiler desse livro. E aí eu resolvi não ler Garota Exemplar e peguei Objetos Cortantes. Nessa história de Objetos Cortantes, a gente tem a Camille. Ela, eu não lembro direito qual que é a cidade de origem dela, mas é uma cidade grande. Tipo, de origem que eu falo, a cidade que ela morava atualmente. E ela estava internada porque ela se automutilava, ela se cortava. E ela trabalhava como jornalista, ela é uma jornalista. E o chefe dela mandou ela pra cidade dela, pra poder fazer uma matéria, e ela voltou pra essa cidade. E ela falava muito pouco com a mãe, e lá nessa cidade, eu não lembro direito o nome da cidade, ela mora, tem a mãe dela, o padrasto e a meia-irmã dela, que é filha só da mãe dela com o padrasto. E quando ela chega nessa cidade, ela é uma jornalista que não tem muito dinheiro. Então ela não tem onde ficar, ela é de dinheiro financeiramente. Então ela vai ficar na casa da família dela, da mãe dela. Por quê? A matéria que ela foi designada para ir gravar foi que uma menina foi encontrada morta e uma outra menina desapareceu. E essa menina encontrada morta, ela foi encontrada de uma forma muito estranha, muito agoniante, que eu tive agonia de ler. Então, esse livro tem gatilho de violência, de mutilação. E o que acontece? A Camille vai tentar montar essa matéria e investigar tudo isso. Entender o que está acontecendo. E à medida que ela vai entendendo tudo que vai acontecendo, porque a cidade é uma cidade muito pequena, ela vai descobrindo segredos nessa cidade, ela vai vasculhando as coisas e às vezes ela para pra pensar se ela tem alguma coisa a ver com isso. Se o ciclo dela tem alguma coisa a ver com isso. Então, assim, à medida que as páginas vão passando, você vai entendendo uma interligação com a Camille, com tudo, sabe? É assim, de explodir a cabeça, porque é um dos thrillers psicológicos mais bem trabalhados que eu já li. Eu lembro de muitas cenas, eu crio muitas imagens do que eu tô lendo na minha cabeça. Então, todo livro que eu leio tem cenas específicas que eu tenho montadas na minha memória, eu consigo imaginar essas cenas. Então, assim, esse livro foi um livro que eu devorei muito. Eu também dei 4 estrelas, eu não lembro porquê. Como eu falei, o Matheus do passado poderia saber melhor dizer o porquê que ele deu 4 estrelas e meia, mas o Matheus aqui que tá falando com vocês fala que é um livro muito bom, que realmente foi. A retirada de meia estrela também não lembro porquê que foi, mas esse livro foi de explodir a cabeça. O plot twist do livro é incrível, você explode a sua cabeça. E como eu sempre falo, os livros, os thrillers, os suspenses me fisgam, porque eu não consigo parar de ler, eu fico muito curioso. E esses foram livros que eu gostei muito, muito, muito. Eu acho que vocês deveriam muito ler esses livros que eu falei aqui. E é isso, sabe? Se vocês quiserem conversar um pouco melhor, comentem aqui que eu vou responder. E não esquece, deixa seu like, vou fazer de novo, né? Eu acho que o like tá aqui, ativar o sininho tá aqui. E se inscreva no canal e me acompanha no Instagram se você quiser conversar um pouco mais dinâmico. Mas comenta aqui o que você achou, se você tem intenção de ler um desses livros e que eu vou te falar um pouco melhor, sem spoilers, claro, tudo que eu achei, se eu acho que você vai gostar, você me fala seu gosto e vamos conversando aqui. Se você tem algum livro que você acha que eu deveria ler, deixa aqui também nos comentários que a gente vai conversando. E assim, qualquer coisa que vocês quiserem comprar na Amazon, o link tá na descrição. E comprem com o meu link, vocês vão ajudar esse canal. E é isso, um beijo, tchau!